Bom dia, galera do curso. Bom dia. Vamos nessa. Bom dia, Maria Clara, Lucas. Vamos que vamos. Ajeitando as coisas aqui para vocês. Bom dia, Rafael. Dá uma limpada aqui. Aí. Galerinha quase toda aí na sala. Muito obrigado pela participação na aula de hoje dos nossos queridos Imagine Dragons, com a música Believer. Vamos nessa! Como já diz aqui o nosso balãozinho, vamos nessa! Turma, a umidade do ar hoje, graças a Deus, acima dos 40%, temperatura estável, tempo ameno, nublado. Adoro tempo nublado, adoro! E hoje a gente vai trabalhar aí nosso último aspecto dessa nossa saga do curso, que eu tinha prometido para vocês que eu ia vir organizando para sobrar aí uma aulinha no final, para a gente falar um pouco sobre os troncos. Os troncos, tanto de tronco de pirâmide, tronco de cilindro, tronco de cone. Eu preparei um material aqui para vocês que deu um trabalho... Ai, deixa eu organizar aqui. Que deu um trabalho terrível. Ontem eu passei a tarde inteirinha configurando aqui para poder organizar para vocês, pegar umas figurinhas bem legal para tentar ampliar a visão de vocês, né, desses, né, sólidos geométricos. E eu quero compartilhar com vocês, quero dividir com vocês um material aqui que eu preparei para a gente comentar e trabalhar só sobre os troncos hoje. Então, a nossa briga hoje é com os troncos dos sólidos geométricos. Então, Nedivan, probabilidade da gente enxergar ou ver isso daí numa prova do Enem. Olha, pensando especificamente no Enem, uma chance pequena. Entrou um trem aqui, um bichinho na minha boca. É uma chance pequena. Porém, a gente não pode descartar ela. E quando acontece de aparecer, e já apareceu né, 2 vezes, não nos episódios recentes do Enem, mas já apareceu e apareceu também numa prova do Enem PPL, das pessoas privadas de liberdade. E quando aparece, turma, aparece com uma ideia tão boba, tão simples, que se o aluno lembrar a fórmula, ele mata sem nenhum tipo de dificuldade. E como eu já disse para vocês, o Enem tem uma pegada mais voltada para o volume. Então, eu preparei aqui para vocês uma aula um pouco mais abrangente, porque eu sei que esses assuntos eles podem ser exigidos em outros processos, como o pessoal que vai prestar na UNB, o pessoal que vai prestar nas outras faculdades, na Unievangélica, na UniRV, na Unirv, né? Pessoal que vai para a UFO, né, de Minas, pessoal que vai prestar em alguma de São Paulo, a possibilidade de você encontrar uma questão desse assunto é um pouco maior, então você tem que estar preparado para tudo isso daí. Então, bora nessa. Deixa eu compartilhar aqui com vocês o nosso material. Isto, tá aí. Então, cadê a tacinha aqui? Isso. Vamos pegar e vamos organizar aqui. Isso, agora ficou do jeito que eu quero. Turma, vamos lá. Gosto demais dessa frase do Einstein, coloco ela praticamente quase todas as minhas aulas,
que algo só é impossível até que alguém duvide e prova quando é impossível cair troncos na prova do Enem. Olha, eu prefiro duvidar e estar preparado para o que vier aí pela frente. Então, bora nessa. Os troncos. Eu quero começar aqui com o tronco de pirâmide. O que é o tronco? O tronco é simplesmente você pegar a pirâmide, segue o meu cursor aqui do mouse, você pega uma pirâmide completa e você corta essa pirâmide, mas não é um corte qualquer, é um corte paralelo com a base da pirâmide. Então, para se gerar um tronco nos moldes que nós vamos ver aqui, nossa ideia é cortar a pirâmide paralela à sua base. Com isso, nós vamos gerar uma base menor, que está aqui no topo. Peguei aqui uma pirâmide de base quadrada, peguei aqui uma pirâmide de base hexagonal, para você ver que o princípio é o mesmo. Você tem uma base maior, a base original da pirâmide aqui embaixo, e você tem, pelo fato do corte ser paralelo à base, você tem uma figura semelhante à base original da pirâmide aqui em cima, que é chamada de base menor, que a gente representa em muitos dos livros por Bzão, base maior, e Bzim, a base menor. As faces laterais do nosso tronco, elas têm uma característica também fixa. Quando nós estamos trabalhando com uma pirâmide que não é oblíqua, essas faces laterais, todas elas são trapézios, não são quadriláteros quaisquer, tá? Professor, se eu corto uma pirâmide oblíqua, eu formo trapézios? Não, numa pirâmide oblíqua você vai formar quadriláteros quaisquer, tá? Mas se ela é regular, você tem uma pirâmide onde o tronco tem todas as faces laterais idênticas e elas são trapézios. A altura desse trapézio é um pedaço do apótema da pirâmide, tá? Cuidado para não confundir a altura da face lateral com a altura do tronco. A altura do tronco é a distância da base menor até a base maior. Beleza? Então, até aqui, quais características que eu quero te chamar a atenção para elas? Eu quero te chamar a atenção para a característica que a gente tem. Perdão. Aí. Que características que eu quero te chamar a atenção? Das características das faces laterais serem trapézios, a altura desse trapézio ser um pedaço do apótema, e eu não confundir a altura da face com a altura do tronco. Ok? Professor, beleza. Eu percebi essas características no tronco de pirâmide. Próximo tronco, tronco de cilindro. Como que eu obtenho um tronco de cilindro? Quando eu faço um corte inclinado no nosso cilindro, um corte oblíquo. A partir do momento que eu efetuei esse corte, eu formei um tronco de cilindro. Que características que eu preciso observar no tronco de cilindro? Que vai haver uma altura maior e uma altura menor envolvidas nesse processo. A base inferior continua sendo um círculo, então o elemento principal dessa figura aqui continua sendo o raio, e a parte aqui onde foi efetuado o corte oblíquo, esse corte, por ele ser oblíquo, não forma um círculo, ele forma uma elipse. Elipse que você estudou lá na geometria analítica, que hoje em dia a gente já não aprofunda mais no estudo de elipse, no ensino médio mais. Por isso que, no caso do cilindro, a gente vê aparecer muito pouco, né, para se calcular a área total
de um cilindro, mas eu vou mostrar para vocês ela aqui também, tá? Então, elementos especiais no tronco de cilindro. Uma altura maior, uma altura menor, um raio, e em termos de entender a planificação, eu tenho que ver na planificação um círculo e uma elipse. Beleza? Professor, tronco de pirâmide, já percebi as características. Tronco de cilindro, já percebi as características. Vamos para o próximo tronco, que é o que mais aparece quando se trata de tronco. É o tronco de cone, tá? Como que eu obtenho um tronco de cone? Mesmo esquema da pirâmide. Eu tenho que pegar aqui um cone original e cortar ele, fazer uma secção transversal. O que é secção transversal? Um corte paralelo com a base. Então, eu vou destacar a parte superior, que também é um cone, semelhante ao cone original, e a parte de baixo é o que nós chamamos de tronco de cone. Que características que eu tenho que perceber no tronco de cone? Que eu vou ter um pedaço da geratriz, que eu vou continuar chamando aqui de G. Eu vou ter um círculo menor aqui em cima, com um raio menor do que o raio do cone original, porque a base do cone original é um círculo maior de raio que eu chamei aqui de errão. E eu vou ter a distância entre as duas bases à altura do tronco de cone. Tá ok? Então, a primeira coisa que eu preciso entender são as características. Agora que eu entendi as características, qual que é a primeira ideia que o Enem pode me cobrar? O Enem adora trabalhar com planificação. Então, vamos ver como que ficam. Tá certo? Vamos ver como que vai ficar aqui as figuras planificadas. Primeira planificação que eu quero mostrar para vocês é a de uma pirâmide. Eu escolhi a pirâmide de base quadrada para a gente usar ela como base aqui, como figura, né, fixa, mas as características que eu vou mostrar aqui independe para que pirâmide você tiver. Você pode ter uma pirâmide com base em qualquer formato de polígono, desde que ela seja uma pirâmide regular. São essas características que nós vamos ver aqui. Que características, professor? Nós vamos planificar essa figura e o que nós vamos enxergar na planificação ou o que nós vamos precisar identificar na planificação é que eu tenho que ter duas bases, aqui elas destacadas em cinza. Essas duas bases, elas precisam ser figuras semelhantes. Então, se o tronco de pirâmide é um tronco de pirâmide de base quadrada, eu tenho que ter um quadrado maior, que significa a base, que simboliza a base da pirâmide original, e um quadrado menor, que vai ser a secção, a área onde foi feita a secção, que é essa parte de cima. E como eu havia dito, as laterais obrigatoriamente precisam ser trapézios. E aí, o que vai variar de uma pirâmide quadrangular para as demais? Que aqui, na figura que envolve a base, professor, eu tive aqui uma pirâmide cuja base era um decágono, figura de 10 lados. E aí? Você vai ter um decágono maior e um decágono menor. E 10 faces laterais. As faces laterais são uma para cada lado que a base tem. Beleza? Professor, ok, estou tranquilo em relação à planificação da pirâmide. Mas e quando eu vou planificar um cilindro, um tronco de cilindro? Tá aí o tronquinho, identificamos que tem uma altura maior, uma altura menor, o raio da base, e a parte superior, uma elipse. Então tá, professor, eu quero planificar isso. Então tá bom.
a planificação fica desse jeito aqui, ó. O que eu tenho que identificar? Que na base é um círculo, tá aqui o nosso círculo. Na tampa aqui superior, uma elipse. Uma elipse, ela tem que ser esse formato oval, um ovo, lembra elipse? Ovo, oval. E, professor, por que a lateral ficou dessa maneira aqui? Justamente porque não é uma circunferência, é uma elipse. Então, eu tenho aqui a parte superior da elipse, que vem até aqui no meio, e aqui a parte inferior da elipse, ou seja, eu tenho a parte de baixo e depois a parte de cima. Por ela não ser um círculo perfeito, é que a gente tem esse aspecto de uma onda acontecendo aqui, ó. Beleza? Então, cuidado, porque a parte que faz a lateral do cilindro não é um retângulo perfeito, como a gente já havia visto na planificação do cilindro original. Beleza? A terceira e última planificação é do tronco de cone. Professor, está aí o tronquinho de cone. Perfeito. Quando eu vou planificar essa figura, como que ela fica? Você precisa ter um círculo grande embaixo, aqui ele, de raio errão, um círculo grande, pequeno, em cima, que está ele aqui, de raio errinho. E o que eu quero te chamar a atenção? A lateral de um cone não era um setor circular? A lateral de um cone completo é uma fatia de uma pizza, é um setor. Então, se eu tenho um tronco de cone, é como se eu tivesse um pedaço desse setor onde foi tirado a parte de cima aqui, ó. Cuidado, porque nos exercícios que costumam aparecer, eles gostam de colocar a parte da lateral do tronco de cone reto aqui em cima, e não é reto. Por quê? Porque aqui a gente pegou um pedaço do setor circular. Então, todo corte que eu faço paralelo à base, eu vou aumentando ou diminuindo o tamanho do setor que eu tenho aqui, ó. Então, continua tendo uma geratriz grande, que era a geratriz original do cone, e aqui agora o tronco tem uma geratriz pequena, que é chamada de geratriz do tronco. Então, muito cuidado aí com essas características da planificação. Então, professor, beleza, a primeira coisa que eu tenho que estar atento é se o Enem me colocar para imaginar como que seria para abrir essa figura, para planificar essa figura. Segundo aspecto, calcular áreas ou volume. Então, eu quero continuar na sequência, eu quero pegar e falar para você sobre a pirâmide primeiro. Professor, então, vamos lá. Na pirâmide, aí a malvadinha, eu quero calcular a área. Então, o meu interesse pode começar pela área lateral. Então, tá bom. Quando eu vou pegar apenas a lateral do tronco de pirâmide, apenas a lateral, eu tenho que observar que eu vou ter ali N trapézios. Professor, por que N? Lembra que a base da pirâmide pode mudar? Se a pirâmide tem base triangular, então eu terei apenas 3 trapézios. Se ela for quadrangular, 4 trapézios. Hexagonal, 6 trapézios. Não muda. É sempre N, que é o número de trapézios, vezes a área de um deles. Ou seja, N faces laterais. Professor, mas esse trapézio aqui dá para achar a área dele? Dá. Olha aqui.
base maior, que é o lado aqui de baixo, opa, foi mais um, lado maior, que é esse grandão aqui de baixo, base maior, mais base menor, que é o ladinho aqui de cima, vezes a altura do trapézio, que é o apótema do trapézio, por isso que eu coloquei a sigla aqui AT, para te lembrar mesmo, apótema do trapézio, que vai da parte superior até inferior aqui, que é a altura desse trapézio, dividido por 2. Base maior mais base menor, vezes a altura, dividido por 2. Isso é a área de uma face. Pega e multiplica pela quantidade de faces que você tiver. Onde que mora a dificuldade? Na área lateral. Quando o cara não te fornece a altura desse trapézio aqui, ó. A altura que é o apótema do trapézio. Então, o que ele tem que te dar de informação extra? Olha aqui o corte que eu fiz, ó. Você tem aqui metade do lado, metade do elinho, aqui metade do elão. Esse segmento que une a base superior à inferior é a altura. E aqui, turma, eu supus duas situações. Primeira, que o cara pode te dar um ângulo formado e aí você vai conseguir achar essa altura aqui usando trigonometria no triângulo retângulo. Ou ele pode te dar a altura do tronco, que você pode trazer para cá e usar Pitágoras. Porque aí você tem um cateto, o outro cateto aqui de baixo é a diferença entre os lados, elão e elim, e aí sobra a hipotenusa para você encontrar. Nos exercícios, eu vou abordar exercícios que trabalham essa ideia aqui, tá bom? Então, aqui a gente tem que estar de posse ou da ideia de Pitágoras, do teorema de Pitágoras, ou da trigonometria no triângulo retângulo, para poder organizar aqui e achar a medida do apótema do trapézio, que é a altura, o apótema do tronco, que é a altura desse trapézio que forma a face. Beleza? Professor, bora pensar em outra ideia? E se o cara quiser a área total? Beleza. Eu quero a área total. Eu vi na planificação que a área total é assim. Então, a área total é nada mais, nada menos do que fazer a área dessa base maior mais a base menor mais a lateral, que é uma ideia que nós já usamos desde o início, quando a gente trabalhou com pirâmide. Não tem uma fórmula fixa aqui. Por que não tem uma fórmula fixa? Porque você tem as bases mudando o tempo inteiro. Eu tenho base quadrangular, eu tenho base pentagonal, hexagonal, decagonal e por aí vai embora. O que eu tenho que lembrar? Do raciocínio envolvido. Para calcular essa área total, basta eu pensar na planificação da minha pirâmide, do tronco de pirâmide. Então, eu já falei um pouquinho sobre a área lateral, a área total. Professor, e o volume? O volume eu não vou demonstrar a fórmula, porque senão a gente gastaria aqui em torno de 25 minutos só para demonstrar a área, o volume do tronco de uma pirâmide. Mas eu quero te mostrar a ideia. O que é a ideia? O volume do tronco, que é essa parte que eu destaquei de vermelho aqui embaixo, ele é a pirâmide toda, o volume total, tirando essa pirâmide pequenininha aqui de cima, ó. Tá? E aí, usando semelhança de triângulos, usando as fórmulas do volume, a gente chega na fórmula do tronco de pirâmide. Tá bom? Que é essa daí destacada. Posso sim, Sândila. No exercício eu fiz o desenho para poder mostrar ele para vocês. Daqui a pouquinho eu já mostro ele. E aí, o volume da pirâmide do tronco, ele envolve o quê? A altura do tronco, que é esse Hzinho aqui, ó, que é a altura, a distância entre a base superior e a inferior,
a área da base maior, a área da base menor e a média geométrica entre elas. Professor, ou raiz quadrada do produto dessas duas áreas. Então, eu vou precisar, para trabalhar com o volume, da aresta da base de baixo, a aresta da base de cima, para calcular as áreas, e a raiz quadrada do produto dessas duas áreas. Professor, então tá bom. Quero trabalhar com o tronco de pirâmide. Ou o cara vai te pedir área lateral, ou área total, ou volume. Essas são as ideias que a gente tem. Agora, legenda que eu quero deixar aí, para vocês não confundirem, é que o Bzão é a área da base maior. O Bzinho, a área da base menor. E a Hzinha aqui, ó, a altura do tronco. Ok? Pirâmide, morremos aqui. Cilindro, tronco de cilindro. Professor, o tronco de cilindro ele tem uma característica bonita para se trabalhar com a área lateral. Que a hora que eu traço essa linha, essa parte aqui de cima, ó, que eu estou passando com o mouse, essa parte de cima, ela se encaixa perfeitamente nessa parte de baixo aqui, ó. Então, quando eu vou calcular a área da lateral de um tronco de cilindro, eu simplesmente percebo que essa parte de cima se encaixa na de baixo, então a área lateral continua sendo a área de um retângulo. Professor, então, já que a área lateral é a área de um retângulo, vamos ver quem que é a base dele? Olha aqui a base desse retângulo. É o comprimento da circunferência que forma a base do cilindro. Então, 2πr. E quem que é a altura? Aqui, ó. Essa altura é a média aritmética das alturas maior e menor, porque quando ele te dá um tronco de cilindro, lembra que tem uma altura maior aqui em cima e uma menor aqui embaixo? Você vai pegar a média dessas duas alturas, ou seja, você vai somar elas e dividir por 2, média das alturas. Então, simplificando o 2 aqui de cima com o 2 aqui de baixo, área lateral do tronco de um cilindro, πr, Hzão mais Hzinho, que é a média das alturas. Professor, beleza, o cara pode me pedir a área lateral. Se ele pedir a total, o que eu acho muito difícil. Por quê? Porque ele envolve a área da elipse. Mas a área total é a área lateral, que a gente viu aqui anteriormente, a base, que é um círculo, e a tampa, que é uma elipse. A área lateral, a gente já viu a fórmula. Tá aqui, ó, πr, Hzão mais Hzinho. A área da base é a área de um círculo, πr ao quadrado. E para quem não conhece, a área de uma elipse é π que multiplica o semi-eixo maior vezes o semi-eixo menor. Eis aqui o porquê eu acho que nunca você vai ver uma questão pedindo área total numa prova do Enem. Tá? Porque esse tipo de área aqui, ó, você só ensina, turma, quando você está preparando um aluno para o ITA, quando você está preparando um aluno para o IME, preparando um aluno para a Olimpíada de Matemática. Aí a gente fala de área de uma elipse para os alunos. Caso contrário, muito difícil isso aqui aparecer, até mesmo numa prova de vestibular, numa prova de vestibular normal por aí. Tá ok? Então, tá aí a formulazinha. E o volume? Professor, o volume a gente faz o quê? Para trabalhar com o volume, eu peguei isso aqui, dá um trabalho terrível para poder cortar e colar isso aqui, ó, turma. O que eu fiz aqui para vocês? Eu peguei o tronco de cilindro e eu cortei ele. De que maneira? Exatamente no meio. Por quê? Essa parte que é desigual. Porque a parte que fica em cima do corte
é a parte que cabe exatamente aqui, ó, debaixo do corte. Então, para calcular o volume de um tronco, eu uso a mesma fórmula que a gente usa para calcular o volume do cilindro. Aqui eu acho que é interessante a gente focar, por quê? Porque pode aparecer algo assim no Enem. Para calcular o volume do tronco, eu uso a fórmula área da base vezes a altura. Professor, mas por que aqui você está usando a média das alturas? Porque eu fiz um corte exatamente no meio dessa parte desigual. Então, quando a gente corta aqui exatamente ao meio, essa distância que eu chamei aqui de E, que é o eixo, que é a nova altura, ela é a média entre a altura maior e a altura menor. Então, para calcular o volume do tronco, isso aqui é volume. Eu esqueci aqui, tá errado aqui. É volume. Deixa eu consertar aqui rapidinho. Aqui não é área total, é volume. Pronto. Isto. Volume do tronco de cilindro. Área da base vezes a média das alturas. Ok? Então, cilindro, nós temos também área lateral, área total e volume. E para finalizar, tronco do cone. Professor, no tronco de cone, o que eu preciso observar? Que eu já sei que eu também posso ser cobrado na área lateral, a total e o volume. Então, para definir a área lateral, eu vou usar o raciocínio de que eu pego a lateral do cone, toda, do cone maiorzão, e tiro a lateral desse cone de cima, o menorzinho. É uma fórmula que também demora uns 10 minutinhos para a gente mostrar, tá? Mas que quando você pega a lateral do cone original e tira a lateral desse conezinho pequenininho, a gente sobra com uma fórmula parecida com a da área lateral do cone. Lembra que a área lateral do cone era πRG? Pi raio vezes geratriz. No tronco, continua sendo π raio geratriz. Só que a soma dos dois raios, da base superior e da inferior. Para chegar nessa fórmula aqui, a gente gasta uns 10 minutos, turma. Tem que usar a semelhança de triângulos, fazer os ajustes, mas o raciocínio é esse daqui. Pegar a área do cone original e tirar a área lateral do conezinho pequenininho de cima. Não muda, mas é trabalhoso, tá? Professor, a área lateral é essa, área total segue um raciocínio igual nós fizemos para a área lateral da pirâmide, do tronco de pirâmide, que é o quê? Eu tenho uma base maior, πr ao quadrado. Eu tenho uma base menor, πr ao quadrado. E a lateral do cone, πrg, onde o raio é a soma dos raios. Beleza? Professor, volume, que é onde eu acredito que se nós formos focar no Enem, o nosso objetivo maior tem que estar nessa fórmula aqui. Para a gente pegar e trabalhar com o volume do tronco de cone, eu não preciso decorar outra fórmula. Eu preciso pegar a fórmula da pirâmide e simplesmente pensar que a base é um círculo. A base superior é um círculo, a base inferior é um círculo. Então, eu vou pegar aqui a fórmula do tronco de pirâmide, que você já conhece, que é essa daqui. A altura do tronquinho sobre 3, base maior, área da base maior, área da base menor, raiz quadrada das áreas. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar área da base maior, πr ao quadrado. Raiz quadrada da área da base maior, área da base menor. E área da base menor. Você percebe aqui que com um simples ajuste, eu posso colocar o π em evidência. Cadê meu mouse? Aí. Ó, posso colocar o π em evidência
porque ele aparece em todos os termos. E, turma, R ao quadrado sai de dentro da raiz, R ao quadrado sai de dentro da raiz, aqui continua o R e aqui continua o R, ambos ao quadrado. Então, eu não preciso morrer para decorar uma fórmula tanto para o tronco de cone quanto para o tronco de pirâmide. Eu só preciso decorar a do tronco de pirâmide. Tá? Decorei ela, morreu. Então, para você agora tirar um print aí da tela legal e fazer um resumão, preparei isso aí para vocês fazerem aquela flashcard bonitinha, né? Para quem gosta de estudar pelas flashcards, tá aí, ó. Tronco de pirâmide, área lateral, área total, volume. Tronco de cilindro, área lateral, área total, volume. Tronco de cone, área lateral, área total, volume. Professor, se eu quero focar só no Enem, o que você aconselha? Pelo menos volume do tronco de pirâmide e o volume de tronco de cilindro eu não preciso preocupar, porque é a área da base vezes a altura. Que altura? Média da altura. Professor, com o tronco de pirâmide, que é essa, eu consigo chegar no tronco de cone? Perfeitamente. É só lembrar que a base é círculo. As bases são circulares. Você pode usar a fórmula do tronco de pirâmide para calcular o tronco de cone sem problema nenhum. Nidvan, eu tenho a memória de elefante, cara. Eu decoro os trem voado, rapidão, e eu sou show para decorar. Maravilha. Então decora tudo. Beleza? Então, turma, no nosso próximo horário, falta 2 minutinhos para acabar a aula. No nosso próximo horário, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e vamos trabalhar exercícios que focam só nesse trabalho aí com os troncos de pirâmide, cilindro e cone. Tá ok? Tira um print aí da tela. Espero que essa aula um pouco mais visual tenha te ajudado a abrir um pouco mais a mente para as planificações e principalmente para a ideia de volume. Quando e se você for prestar um vestibular secular aí, normal, fora do Enem, e cair algo parecido, né, pedindo uma área lateral, pedindo uma área total, você pelo menos tem uma noção de como trabalhar, tem uma noção de que tipo que são essas áreas. Então, a minha ideia hoje, é óbvio que se a gente fosse fazer a aula de tronco do jeito que manda mesmo o figurino, a gente ficaria em torno de 4 aulas falando só sobre troncos, para mostrar as fórmulas, para poder detalhar isso com vocês, e ainda depois partir para os exercícios. Nós não temos esse tempo todo, por isso que o nosso foco foi em te dar uma visão da planificação e especificamente do volume. Beleza, turma? Então, na próxima aula, que é agora depois, né, o quarto horário. No quarto horário, eu vou voltar com vocês e aí eu vou trabalhar exercícios, preparei os exercícios também aqui no PowerPoint, né, para vocês poderem organizar e tirar um tempinho para resolver e a gente fazer a correção juntos, né, e preparei uma lista que a coordenação vai enviar para vocês e nós vamos tirar dúvidas sobre essa lista na segunda-feira que vem, tá bom? Então, Sângela, não me esqueci da sua dúvida, nos exercícios nós vamos trabalhar com elas aí, tá bom? Turma, beijo, beijo, ficou alguma ideia para trás? Que vocês queriam perguntar ou que queriam fazer alguma observação? Tranquilo.